Oi galera, boa tarde, aqui é o professor Carlos, vamos lá para mais um episódio do nosso Carlão-teca. E hoje vamos falar assim de como é que se faz uma história em quadrinhos, tá? Como é que se cria uma história em quadrinhos. Então assim, ao longo do tempo a gente vai ver várias formas, tem vários estilos, né? Tem criador que prefere fazer tudo sozinho, tem criador que prefere delegar os trabalhos, né? Ele faz uma parte, ou ele só dá um start, depois os outros terminam. Tem colaboradores que fazem colaboração inclusive à distância, porque eles não se gostam, nos casos a gente vai ver, os casos não gostavam do outro, então um fazia uma coisa, outro fazia outra, mas longe um do outro, tá? Então assim, basicamente a gente vai trabalhar com dois tipos de criadores. Por exemplo, ó, vamos começar com o Bob Kane, que é o criador do Batman, né? Então, o Bob Kane, ele, durante muitos e muitos anos, ele foi citado como o único criador do Batman. Então, na nossa cabeça, ele escrevia e desenhava o Batman. Depois ficou sabendo de um cara chamado Bill Finger, que é assim, o Bob Kane, ele foi meio que não assim muito certo, né? Ele teve um certo problema de caráter, porque ele combinou com o Bill Finger que eles iam criar um personagem. Ele deu mais ou menos uma linha geral do que seria o personagem, e o Bill Finger foi e escreveu toda a fala do Batman, criou toda a mística ao redor do Batman, e só que daí na hora de publicar, ele falou para o Bill Finger que só ia aparecer o nome dele por enquanto por questões da editora. E o Bill Finger falou só que ok, beleza, eu espero. E ele esperou por 80 anos que aparecesse o nome dele. E daí quando o Bill Finger vai falar, depois de um certo tempo, ele vai dizer que não, ele co-criou o Batman, então ele escreveu, ele teve todas as ideias. Nós soubemos também que não era só o Bob Kane que desenhava, ele tinha desenhistas fantasmas, o que era uma coisa muito comum para a época. Então ele contratava pessoas que trabalhavam para ele, que tentavam imitar o estilo dele, né? E só que ele só levava os créditos, então ele pagava os caras, né? Combinava uma quantia, pagava os caras e eles desenhavam para ele e ele ficava com crédito, né? Então isso chama desenhista fantasma. Tem escritor fantasma também, as pessoas que fazem que escrevem biografias, na verdade contratam um escritor fantasma, né? Então o cara, ele dá a linha geral do que ele quer e o cara faz o trabalho. Daí o nome dele não aparece. Nós vamos ver isso bastante também com outros criadores da época, por exemplo, um cara que é muito famoso, que é o Will Eisner. Ele tinha lá um estúdio, que é o Eisner Studios. Ele vai contratar o Jack Kirby, que criou depois o Capitão América e tal, como um desenhista fantasma para ele, tá? Esses caras, quando estavam começando, eles topavam qualquer parada, ok? E daí assim, depois eles iam mudando, né? Eles iam migrando para outros, quando eles começavam a ficar pegar um pouco mais de conhecimento, ou ficar mais conhecido na área, eles ganhavam personagens próprios para eles desenharem, ou podiam desenhar os seus próprios personagens. O que aconteceu então com o Jack Kirby, né? Ele vai criar o Capitão América junto com o Joe Simon em 40, perdão. Eles criam o Capitão América, só que assim, o gibi dele só sai em 41, tá? Já sai em gibi próprio, no que seria a futura Marvel, que na época chamava-se Timely, né? Então aqui eu tenho um gibi que é raro, na verdade assim, não porque ele é dessa época, mas porque ele é o único gibi do Brasil que tem história daquela época. Então a gente vai ver assim, o Joe Simon e o Jack Kirby, eles começaram a desenhar o Capitão América. Deixa eu ver se tem aqui a capa da primeira edição. Tem sim. Ó, o Capitão América, ele já nasce, esse que é o Capitão América 1. Ele chama atenção desde que ele nasce, porque os Estados Unidos não tinham entrado na Segunda Guerra Mundial ainda, mas o gibi dele já tem eles esmurrando o Hitler ali. Essa é uma das capas mais emblemáticas que tem nas histórias do quadrinho de todos os tempos. E o Jack Kirby, que depois vai ajudar o Stan Lee a criar o universo Marvel, na década de 60, ele é um cara que assim, quem olha o desenho dele pela primeira vez, pensa assim, não, esse desenho está muito feio e tal. Só que as páginas que ele trazia, a questão que ele trazia de colocação nas páginas, de superposição de personagens, de páginas duplas, vou achar uma para mostrar para vocês,
ele revolucionou por causa disso, tá? Ele deve ter aprendido com o Will Eisner, porque o Will Eisner também era mestre em fazer páginas especiais. Vai aparecer aqui para vocês depois um link onde a gente vai poder ver essas páginas duplas que eles criavam, tá? E daí assim, por exemplo, ó, então ele mostrava lá os personagens e tal, e daí o Jack Kirby e o Joe Simon trabalhavam para Marvel, para Timely, e eles ganhavam muito dinheiro com o Capitão América. Só que eles descobriram depois que a grana que eles ganhavam com o Capitão América não vinha para o bolso deles, ia para pagar as outras edições da Timely, que devia ser Marvel. Aí eles saem da Marvel para DC. Então assim, são personagens. E outra coisa que é bacana, o estagiário do Jack Kirby nessa época era um menino de 17 anos chamado Stan Lee, ou Stanley Lieber, porque ele não queria dar o nome dele, ele achava que desenhar ou escrever para quadrinhos era algo tipo menor, então ele queria guardar o nome dele de Lieber para quando ele fosse escrever um romance, né? Então ele colocou Stan Lee. O Stan Lee era estagiário dos dois na Marvel. E daí assim, quando o Jack Kirby e o Joe Simon descobriram que eles estavam sendo enganados pelo dono da Marvel, que era o Martin Goodman, eles começaram a vender trabalhos para DC, que era a National naquela época, mas já era concorrente. E o que eles faziam? Eles saíam na hora do almoço, eles alugaram um quartinho do lado da Marvel, e na hora do almoço eles iam para aquele quartinho e começaram a criar personagens para DC. Só que descobriram que eles faziam isso, enquanto trabalhavam para a Marvel, faziam coisa para DC. E foram mandados embora. E o Jack Kirby jura até hoje, quer dizer, até hoje não, mas jurou a vida inteira, ele acha que quem denunciou ele foi o Stan Lee. Então ele é mandado embora da Marvel pela primeira vez, e na cabeça dele foi por causa do Stan Lee. Porque daí o Stan Lee assume o lugar dele. E isso vai gerar uma briga depois, lá na frente, lá no universo Marvel, lá 20 anos depois. Então, o que o Stan Lee fez com o Capitão América? Deixa eu pegar aqui, ó. Ele não criou o Capitão América, mas ele trabalha no Capitão América desde o começo. É um dos personagens preferidos do Stan Lee. Tanto que quando ele cria o universo Marvel, na década de 60, ele traz o Capitão América de volta para os Vingadores. O Stan Lee nessa época, ele limpava o cinzeiro do Jack Kirby, ele era estagiário, então ele limpava o cinzeiro, o Jack Kirby fumava pra caramba, e apontava os lápis pro Jack Kirby. Só que quando ele assume a Marvel, repare que o Capitão América no começo, ó, ele tinha um escudo que era triangular, igual no filme, né? Igual no filme. Tá? Desculpa aí. É igual no filme. Depois ele muda para o escudo circular, que a gente conhece até hoje. Uma questão legal, já tinha outro personagem que tinha um escudo no peito, os caras entraram com um recurso, né, para isso não acontecesse. Então, ele toca para o escudo circular. Quem teve a ideia do Capitão América lançar o escudo foi o Stan Lee. Então o Stan Lee contribuiu com isso. Ele teve a ideia do Capitão América lançar o escudo. Tá? Mas depois, ó, eu sei bastante do Capitão América porque ele é meu personagem preferido da Marvel de todos os tempos, tá? Eu conheci o Capitão América nesse gibi aqui, o Capitão América 29, foi o meu primeiro gibi da vida, tá? Eu comprei ele quando eu tinha 11 anos, acho. Foi em 1981, tinha 10 anos. E então desde essa época que eu coleciono gibi. Eu tenho 2. Não é o meu original, infelizmente eu vendi meu original, né? A gente faz besteira na vida, fazer o quê? Mas depois eu encontrei esse, coloquei na coleção, e daí depois eu encontrei esse com o melhor estado. Daí surgiu tudo. O colecionador faz bastante isso, tá, galera? A gente vai comprando para manter a coleção, para completar a coleção, depois vai achando em melhores condições e vai trocando. Então, bom, o Stan Lee continua na Marvel, o Jack Kirby ele vai ter vários problemas na vida, infelizmente. Ele tenta abrir uma editora que vai falir, ele vai fazer esse serviço para DC, não dá certo. E lá por 1960, o Stan Lee continua na Marvel ainda, e o Martin Goodman resolve dar uma graninha para ele, porque ele descobriu que a DC ia lançar um super grupo, que seria a Liga da Justiça. Ia fazer muito sucesso. Então o que ele fala para o Stan Lee? Cria um super grupo. Daí o Stan Lee fala assim, vou chamar o Jack Kirby de volta. Eles fazem meio que as pazes. E eles criam o Quarteto Fantástico, em 61, que faz um sucesso fenomenal, estrondoso, né?
E a partir daí eles vão criando herói, cada mês um herói, cada mês um herói, cada mês um herói. Homem de Ferro, Thor, Homem-Aranha, X-Men, Hulk. Cada mês surge um herói. E daí cria-se o famoso método Marvel, porque o Stan Lee não conseguia escrever para todos, teoricamente ser escritor de todos, mas ele não consegue escrever para todos. Então o que ele faz? O que é um tal do método Marvel, que é famoso até hoje? Ele chamava o desenhista e falava assim, ó, vamos fazer assim, 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 ok? Dava meio que um splash de roteiro para ele, só uma linha geral. O roteirista ia para casa, o desenhista ia para casa, em cima daquilo lá ele criava a história em quadrinho, criava os personagens, colocava as cenas, aí mandava para o Stan Lee que criava só os diálogos, tá? Então o Stan Lee, ele conseguia dar conta de tanto serviço por causa disso, que na verdade quem fazia o serviço pesado eram os desenhistas. E o Stan Lee só depois, tinha coisas que ele nem sabia que tinha, chegava na hora para ele, o desenhista falava assim, ó, eu criei esse cara, eu fiz assim, eu fiz assado. Então muitos personagens da Marvel no começo, que são clássicos hoje, o Stan Lee considera como dele, mas ele não criou. Um caso clássico é o Surfista Prateado. Quem criou foi o Jack Kirby, criou sozinho. Mas o Stan Lee amou esse personagem desde o começo, né? E depois, pelas mãos do Stan Lee, ele deu um sucesso também. Então, o método Marvel é mais ou menos isso. O desenhista tinha toda a liberdade para criar o que ele quisesse em cima daquela linha de roteiro que eles tinham combinado antes, e daí o Stan Lee dava os toques finais. E muitas pessoas acham que isso é um problema, inclusive os maiores rachas da Marvel foram por causa desse tal de método Marvel. O Jack Kirby briga depois com o Stan Lee de forma irreconciliável. O Steve Ditko, que foi o cara que ajudou a criar o Homem-Aranha, também sai da Marvel porque ele não recebia a mesma glória do Stan Lee. O Stan Lee sempre era o cara que dava entrevista aqui nos shows, e virou a cara da Marvel. E aí os desenhistas ficavam meio assim, meio grilados com ele, né? Então esses são os bastidores de uma criação, da criação das histórias em quadrinhos dentro da Marvel, tá bom? Tem muito mais pano pra manga, tá? A gente pode falar sobre essa briga, quem começou, quem terminou, por que aconteceu, e sobre os bastidores da briga também, que é bem interessante, mas isso vai ficar para o próximo programa, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje. Procura a gente no Spotify, procura a gente na Rádio Modelo, no nosso canal do YouTube, na TV Modelo, tá bom, galera? Abraço, até mais.